Regis Alves, o posicionamento mais importante para obter salvação, meu irmão. Para obter salvação, teu amigo de trabalho está se achegando assim, cheio de lamentações, cheio de problemas do teu lado, e tu, o que que tu fala para ele? Tu só dá um abraço nele ou nem um abraço dá para ele? Como é que tu vai fazer? Tem um posicionamento mais importante que tu vai dizer para ele? Se tu tiver a chance de falar alguma coisa para ele, qual o mais importante que tu vai dizer? Fica à vontade, irmão Regis Alves. Vamos ver. É uma questão muito importante, irmão Gilsomar, que o irmão acabou de trazer. Agora, isso vai servir para todos nós e audientes, né? Isso. Primeiro, eu quero, antes de entrar nessa questão, eu quero falar sobre a vida eterna. Você vê que tudo Iau mostrou a vida. Tudo ele fez para mostrar a vida. Tudo Iau fez para nos mostrar a vida, porque é o único passo que cada um de nós podemos dar para vencer a morte. Para vencer a morte. No contexto que o irmão Gilson trouxe, hoje nós temos diversas situações que as pessoas, principalmente nossos parentes e amigos, estão vivendo. São as doenças do século. Diabetes, depressão, o vício desenfreado. Eu sempre falo que o celular é o vício do século para quem não sabe usar, porque através dele muitas pessoas caem ou entram na depressão. E a gente tem essa responsabilidade de mostrar que existe uma saída. E essa saída, nós temos que ter prudência para sabermos mostrar. Primeiramente, irmão Gilsomar e todos os ouvintes que estão nos assistindo e nos ouvindo, é termos paciência e esperar a oportunidade certa para que a gente possa falar dessa vida que é Iau e representada por Iauxa. Porque as pessoas foram doutrinadas pelo sistema. As pessoas foram doutrinadas, além do sistema, pelos seus familiares, pelos seus descendentes. E se a gente não tiver cuidado, a gente não ajuda. A gente causa ou cria um confronto entre ideias. As pessoas foram enganadas pelo sistema e elas hoje defendem esse sistema caído. Então, o primeiro passo para nós, Ealdins, é ouvir a situação daquela pessoa. E no momento oportuno a gente vem com a vida, que é Iau. Porque quando eles estão assim, irmão Gilsomar, muitos que não são conhecedores dos nomes sagrados, eles sempre vão se apegar a Zeus, a Baal e a Iesus. Para você que está nos ouvindo, Zeus é quando as pessoas chamam o Criador de Deus. Baal é quando as pessoas chamam o Criador de Senhor, ou o Filho dele de Senhor. E Iesus é o Jesus romano, o Mitra, criado por Roma. Você vai chegar agora com uma proposta diferente. É por isso que nós temos que ter muita paciência para poder trazer esse plano de salvação de Iau, porque ele é diferente daquilo que foi nos ensinado. Esse plano de salvação, ele é um resgate de tudo que se chama pecado. Irmã Maria traçou essa linha desde o princípio, porque o pecado, ele destrói esse plano que Iau traz para a humanidade. É o pecado. E Iauxa é aquele que veio reconciliar o ser humano
com Iau. Por isso que cada um de nós, Ialdins, você, meu irmão, e minha irmã Ialdin, que está nos vendo e nos ouvindo, ter paciência é o fator principal para cada um de nós. Ouvir aquela pessoa necessitada de uma palavra, porque a gente, quando para ouvir, a gente vai entender a situação que essa pessoa está passando. Se é junto à família, muitas das vezes hoje, irmãos de Somar, irmã Maria, a família tem filhos viciados, às vezes é o marido, às vezes é a esposa, às vezes é a doença que predomina dentro de um lar. Então, existe todo esse problema dentro de um lar, ou dentro de um grupo de amigos. Muitas vezes as pessoas mostram apenas aquilo que está no presente, mas aquilo que está no seu interior, muitas das vezes é diferente daquilo que se apresenta. Então, nós, Ialdins, temos que ser pacientes. A oportunidade Ial vai nos dar. E quando ele nos colocar dentro dessa oportunidade, a gente vem com esse plano de salvação que se chama Iauxa. Iauxa faz tudo novo. Iauxa renova vidas. Porque é a palavra de Iau, através de Iauxa, que vai renovar todas as coisas. Agora, deixamos de viver para o pecado e nos tornamos sujeitos ao pecado, porque ainda vivemos nesse corpo caído, nessa carne fraca. Mas todo aquele que entende a mensagem de Iau, ele não quer pecar mais. E é justamente o pecado que afasta o ser humano do Criador. Muitas das vezes a gente vê na escrita que o Criador se afastou, o Criador não atribui essas coisas ao Criador, mas é ao contrário. O ser humano, quando ele mergulha no pecado, a irmã Maria citou, até também tinha separado o texto de Romanos, capítulo 6, que vai dizer que o salário do pecado é a morte. Já está dizendo, os atos do ser humano que tendencia para o pecado leva à morte. Agora, Iau vem com esse plano de vida muito bem colocado, ele vem com esse plano de vida, irmão Gilsomar, irmã Maria. Essa é a diferença. Um plano traz a morte, que é o plano do mal, devido às ações humanas, e o plano de Iau é a vida, salvação, quer dizer resgate para a vida eterna. Iau, em Coríntios, capítulo 5, versículo 17 ao 19, vai nos dizer o seguinte: se alguém está em Alcha, nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Meu irmão, se você deixar de lado o pecado e mergulhar nesse plano perfeito de Iau, que é seu filho Iauxa, que foi o porta-voz direto de Iau aqui nessa terra, você se tornará uma nova criatura, porque você está buscando a vida. Você vai entender que todas essas suas dificuldades terrenas, elas vão passar. São passageiras, angústias passageiras. Você tem que aprender a equilibrar tudo isso. Depressão, diabetes, doenças, enfim. Às vezes as pessoas entram em desespero. Eu estou com a doença, estou à beira da morte. Mas se você buscar Iau, se você buscar Iauxa, a morte ela não vai prevalecer sobre a sua vida. Ela vai apenas prevalecer sobre a carne.
Mas Ial te promete dar a vida eterna. Mas sem Yalcha, ninguém tem vida eterna. Yalcha é o remédio. Por isso que a Escritura ela deixa bem claro, ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Yalcha é o remédio. Mas a religião confundiu a cabeça das pessoas. A religião, ela destruiu esse projeto, ensinando as pessoas que é Jesus. Mas Jesus não vai te ajudar no dia da dificuldade. Ele não vai te ajudar no dia da dificuldade, porque Jesus é uma criação de diversos Mitra, Horus, Jesus, Yeshua. Foi uma fusão de tudo isso, criaram o romano chamado Jesus. Não o Yalcha, que esse é o porta-voz da vida de Ial. Eu quero trazer para vocês Romanos, capítulo 1, versículo 24 ao 27. Vocês vão entender o que é que o povo do passado fizeram. Por isso que eles se afastaram de Ial. Quando se afasta de Ial, traz para si a morte. Por quê? Porque é o pecado. Então vamos ao texto, Romanos capítulo 1, versículo 24 ao 27, e diz assim: pelo que também eles caíram em concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus próprios, não, para desonrarem seus corpos entre si. Versículo 25. Pois mudaram a verdade de Ial em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Ial afastou-se deles. Por que Ial se afastou? Porque eles estavam mergulhados no pecado. Não é que Ial abandonou. Abandonar é uma coisa, se afastar é outra. No texto está, abandonou, mas Ial não abandona os seus. Ele se afasta quando o ser humano está mergulhado no pecado. As paixões infames, né? Ele se afastou porque as pessoas estavam cheias das paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Você vê que naquele tempo as mulheres já não queriam mais saber de homem, já estava ali se juntando mulher com mulher, e o texto vai dizer que os homens também fizeram a mesma coisa, no versículo 27. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sexualidade uns para com os outros, homens com homem, cometendo torpeza, que quer dizer imoralidade, e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Aí vou trazer novamente o que a irmã Maria falou. Qual foi a recompensa? A morte. A recompensa desse pecado é a morte. E o plano de Ial era resgatar esse homem, como diz lá em Coríntios. O Criador queria se reconciliar com esse povo, mas esse povo não poderia ficar mergulhado no pecado. Eles tinham que sair, eles tinham que deixar a morte de lado para poder viver, ter uma vida. O inimigo faz exatamente o contrário, né? O inimigo faz o povo cair no engano, nesse pecado todo, e fica o povo aí mergulhado nesse pecado, não consegue sair desse lamaçal.
Exatamente, irmão Gilsomar, porque o desejo do inimigo é fazer com que a pessoa permaneça morto. E Alcha deixou uma pista muito grande a respeito disso, quando ele disse assim: deixa que os mortos enterrem seus mortos, porque essas pessoas não tinham o Kadosh do Pai, Ruach Kadosh do Pai. Vazio sem o Ruach Kadosh do Pai é uma casca morta. É um ser humano que anda, mas não tem vida. E prevalece sobre eles a morte. Eu vou, para encerrar aqui nesse contexto, eu vou ler Romanos capítulo 6, versículo 20 ao 23, rapidinho. Diz assim: quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Lembra? Lá atrás, o que eles faziam? Estavam fazendo? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertos do pecado e são servos de Yahweh. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o presente gratuito de Yahweh é a vida eterna, que temos em união com Yahshua Mashiach, o nosso mestre. Olha a diferença. O pecado faz com que o ser humano mergulhe na morte. Mas o dom gratuito de Yahweh traz vida para cada um de nós, meus irmãos. E esse plano perfeito é Yahshua. E você que está nos ouvindo, se estiver passando por uma dessas dificuldades que aqui foi citada, depressão, vícios, uma confusão aí no seu lar, no seu trabalho, no seu grupo de amigos, fale para ele que tem saída. Fale para ele que existe um caminho que leva à vida, que se chama Yahshua Mashiach. Fale para ele que você aprendeu que existe 2 nomes sagrados, que é importante você ter conhecimento. Yud-He, Vav-He, sua pronúncia Iau. Yud-He, Vav-Shinai, sua pronúncia Yausha. Irmão Gilsomar, e quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros Dial com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram, temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília. Tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Yahshua, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Yahweh. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui.
Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.